Olá, gente querida! Hoje é terça-feira da primeira semana do Advento, dia 29 de novembro. Nós estamos fazendo o nosso retiro espiritual nesse tempo do Advento, em preparação ao Natal do Senhor. E é uma alegria tê-los conosco aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por meio dos podcasts. Vamos, de fato, fazer o nosso itinerário espiritual, o nosso caminho nesse período do Advento, em preparação para o Natal de Jesus. Vamos então meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, Lucas 10, de 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura da liturgia desta terça-feira, da primeira semana do Advento, encontramos o texto clássico de Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé nascerá um rebento, de suas raízes um renovo, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, doando-lhe todos os dons. É na força desse mesmo Espírito que Jesus ora ao Pai. Jesus reconhece que as promessas de Deus estão se cumprindo. Este ano, nós já lemos esse texto do Evangelho que aparece para a liturgia de hoje, no início do mês de outubro, depois do retorno dos discípulos da missão e da narrativa dos resultados da missão, aquela missão dos 72 discípulos, Lucas então relata esse momento em que Jesus ora, Jesus está em oração. Naquela ocasião, quando lemos o texto no mês de outubro, a exultação de Jesus acontece no contexto do seu ministério público, da sua missão pública. Agora, nesse contexto de advento, de preparação para o Natal, lemos o texto na perspectiva do mistério da encarnação. Trata-se de uma oração de Jesus. Ele exulta
na força do Espírito Santo. Esta oração é concluída com uma bem-aventurança dirigida aos discípulos. É quase como uma explosão de amor dirigida ao Pai. É o reconhecimento de que Deus Pai realiza o seu projeto de salvação. O conteúdo da oração de Jesus tem a ver com os destinatários do reino de Deus. Jesus diz que Deus Pai escondeu os mistérios do reino aos pretensamente sábios e inteligentes, especialmente os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo. E Deus revelou esses mesmos mistérios aos pobres, aos pequeninos, aos simples. O projeto de salvação realizado pelo Pai nasce da sua mais absoluta e livre iniciativa. A encarnação do Verbo eterno do Pai é como que o rasgar-se de Deus para assumir, para amar e para salvar aquilo que é diferente dele, o ser humano. Os destinatários desta revelação são os pequenos, os simples, os pobres, os seres humanos abertos e disponíveis para o inesperado de Deus. Esse Deus que entregou tudo ao Filho, porque conhece e porque ama o Filho. Ao mesmo tempo, o Filho se torna mediação para o Pai, exatamente porque ele pode revelar o mistério insondável do Pai a quem ele quer. O grande desejo de Deus é que nós o conheçamos, e nós só podemos conhecer Deus Pai por meio do Filho que se encarnou e que se revelou a nós. Na Bíblia Sagrada, conhecer significa amar, criar laços profundos, laços vitais de intimidade. É o Filho encarnado, Jesus de Nazaré, que nos revela a identidade profunda do Pai. Por isso, é preciso olhar para Jesus, contemplá-lo, desde a simplicidade da manjedoura. Um Deus envolto em trapos. Nós, os discípulos e discípulas de Jesus, nós somos declarados pelo próprio Jesus bem-aventurados, exatamente porque temos acesso aos mistérios do reino de Deus. O acesso ao reino depende da nossa atitude. Aqueles que são pretensamente doutos, inteligentes, letrados, não foram capazes de acolher o escândalo da manjedoura, o mistério da encarnação. Estes são os pobres, aqueles que sabem que são necessitados de Deus, aqueles que não se bastam a si mesmos, aqueles que superaram toda autossuficiência e soberba. O rosto de Deus se revela no rosto de Jesus, e o encontro com Deus se faz no encontro com Jesus.
Jesus que é profundamente solidário com os pequeninos, os excluídos e marginalizados. Aqui está o coração do Evangelho. Os discípulos são felizes porque puderam experimentar a realização das esperanças messiânicas. Puderam conviver com a presença física do Deus encarnado. E isso acontece por pura graça do Senhor, da qual também nós somos destinatários. É por isso que esta bem-aventurança se estende a todas as gerações dos cristãos ao longo da história. A certeza maior é esta: somos pobres e Deus é graça. O símbolo disso é a manjedoura. Aqui acontece o encontro entre a nossa pobreza e a riqueza de Deus. É por isso que também nós exultamos em ação de graças ao Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço para você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.